A sociedade de consumo é o nosso tema que constantemente trabalho com os meus alunos. E a sociedade de consumo tem muitas peculiaridades. Esse é um dos vídeos em que eu trabalho a sociedade de consumo, de tantos que eu já gravei e de tantos que eu pretendo gravar ainda. A sociedade de consumo, ela nasce no pós-Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento tecnológico da produção, a cadeia mundial de produção de bens, as marcas internacionais, que a gente costumeiramente chama de multinacionais, e a propagação dessa cadeia de forma planetária. Os meios de comunicação tiveram um papel vital nisso, e toda uma inteligência voltada para a propagação, produção e estímulo e estudos de nichos de mercados novos, de novas necessidades, até mesmo de pesquisas aprofundadas sobre o que eu chamaria da banalidade do consumo. Banalidade, entre aspas. A gente tem toda uma inteligência voltada a estimular as pessoas a consumir e a terem novos desejos e novas vontades e novos interesses que inovam o comportamento das pessoas, por um lado, mas também simplesmente agregam mais consumo àquilo que não existia antes. Passamos a viver o mundo da novidade, o mundo do novo, o mundo de mais uma coisa oferecida, o mundo de mais um produto que nos cerca, nos rodeia. E nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre a forma como os produtos cercam as pessoas desde pequeno. Eu queria comentar sobre como os produtos acabam se oferecendo aos seres humanos desde a tenra idade. Objetivamente, quando nascemos rodeados de objetos de consumo, somos estimulados a desejar as coisas e a ter nas coisas uma espécie de referência de quem nós somos, ter nas coisas uma espécie de condutor da nossa conduta. Olha só, condutor da nossa conduta, é o orientador do que devemos ser, a maneira adequada de agir, o que faz com que o outro nos valorize. É como se entre nós e qualquer outra pessoa com a qual nós convivemos estivesse a intermediação de um papel, de um bem de consumo, serviço ou produto estabelecido no mercado. E olha que isso, se você pegar o nascimento das crianças, quando as crianças nascem, surgem as crianças no berço, começam a aparecer na vida, os pais, ao buscarem ter os filhos, mais têm a intenção de curtirem toda a relação de consumo que envolve a paternidade do que a racionalidade lógica da criação. Os pais estão, de certa forma, encantados com a perspectiva de terem um bebê por todo o agregado de coisas de consumo que estarão associadas à existência do bebê. Então o bebê traz consigo demandas de consumo. O bebê traz consigo a necessidade de aquisição de outros produtos. O bebê traz consigo a possibilidade de desejo de coisas novas. E o próprio bebê, a própria criança, é uma coisa nova. Uma coisa nova a se mostrar, uma coisa nova com códigos de conduta, com manual, brincando aí do proprietário, de como apresentá-lo. Existe toda uma literatura de como ser um bom pai, uma boa mãe. Existe toda uma cultura e um culto à condição de o que é educar de forma adequada ou não. Existe, inclusive, todo um manual de como trocar, como alimentar, que alimento dar, levar para passear. Quase sempre as regras de conduta que estão associadas à aquisição de determinados tipos de objetos que vão favorecer a criação dos bebês. E aí a criança nasce. E a criança nasce agregada destas coisas cotidianas, da qual ela vai fazer parte como uma extensão de possibilidades de consumo, e ela mesma vai se transformar num ser rodeado de coisas. Muito cedo será vestida de tal forma, andará no carrinho tal, será apresentada como, literalmente, um relembrar a brincadeira de boneca, como se os pais estivessem se divertindo
como faziam quando crianças brincando de casinha. Agora vamos brincar de pai e mãe. Quando eu falo da brincadeira, da relação lúdica de ter, consumir por ter o filho para consumir. E esse ser cresce assim. E esse ser se desdobra nessa condição. É o que nós chamamos de a ambientação do indivíduo para o estímulo ao consumo. Toda a construção de um ambiente lógico, quando eu falo ambiente não é só o ambiente físico, é o ambiente da estratégia de oferecer produtos, de mercado, de bens, para que você possa ter a indução do ser a consumir ou se orientar pelo consumo das coisas. Fica cada vez mais distante a relação ser humano-ser humano. A relação de pais e filhos será intermediada por objetos. E na intermediação de pais e filhos com os objetos têm mais significado do que a relação em si. Não por acaso, pais e filhos, principalmente os filhos, vão aprender com os pais, que a compensação da relação se dá pela coisa, pelo presente, pela oferta de um bem material cujo significado é proporcional ao quanto se ama. E no cotidiano da vida, isso ficará demonstrado constantemente. A criança vai aprender na ida ao mercado, nas redes de mídia que ela tem acesso, como por exemplo a televisão, com canal pago, com desenhos específicos para cada uma das idades, de que o estar vivo é consumir as coisas para cada idade adequada e ser aquilo que se espera como um objeto de consumo e como consumidor de coisas que também, de certa forma, nos oferecem para ser consumidos. Mas aí fica para um outro momento. Um abraço. Até a próxima.